questionado. Quando a gente fala de filosofia, filosofia é um produto do conhecimento que geralmente não acontece entre grandes públicos. O Kafka escreveu A Metamorfose e Uma Madrugada Sozinho. Schopenhauer ministrava suas aulas e não existia público. E curiosamente nós estamos aqui para discutir a vida e a morte, tratando desse tema pertinente na filosofia, visível na filosofia contemporânea, de um autor que foi solitário. E aí eu começo meu discurso, primeira